Graça e paz, amados. Hoje teremos a lição 4 da revista Palavra e Vida, que traz como texto básico Êxodo 27. E o título, o nome que está sobre todo nome, abordando o terceiro dos 10 mandamentos. Em Êxodo 27 está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Na versão revista e atualizada. Lerei a introdução do autor da lição e destacarei os 3 pontos importantes definidos por ele. Vamos à introdução. Dia desses, em uma visita pastoral, uma irmã reclamava de um enorme buraco em frente à sua residência. O que mais me chamou a atenção foi a expressão que ela usou para lamentar sobre a perigosa cratera. Só Jesus na causa, pastor. Nesse dia, à noite, quando eu estava meditando sobre o terceiro mandamento, a seleção brasileira estava em campo, vencendo por 1-0, em um importante campeonato. Lá pelos 45 minutos do segundo tempo, o jogo já entrando em seus acréscimos, a seleção adversária teve um escanteio a seu favor. Observei alguns dedinhos cruzados na sala e o que mais me chamou a atenção foram os clamores. Ai, meu Deus do céu! E agora? Tira essa bola daí, Jesus! O grande problema da humanidade que desconhece a importância e os desdobramentos do terceiro mandamento é a intenção do uso mágico do nome. Parece que pelo simples ato de mencionar o nome de Deus, a situação tende a ser revertida ou controlada. O Senhor Jesus nos ensinou a reverenciar o nome de Deus, por exemplo, na oração modelo, quando disse: santificado seja o teu nome, em Mateus 6:9. E advertiu os fariseus que usavam o nome de Deus em vão nos seus juramentos, em Mateus 5, versículos 33 a 36. Mesmo que não pronunciassem o nome de Deus, mas o substituíssem pelos termos reino dos céus, terra e até pela cidade de Jerusalém. O que Jesus nos advertiu é que o terceiro mandamento não trata de pronunciar ou não o nome de Deus e até expressões como o sangue de Jesus tem poder. Jesus toma conta, mas empregar seu nome em situações banais, de forma leviana e imprópria. O Novo Testamento, em especial nos imperativos de Jesus, nos autoriza a utilizar o nome de Deus, Mateus 28, 18 e 19. Enquanto os judeus temiam e não pronunciavam o nome de Deus para não correrem o risco de pecar, Jesus nos permite fazer menção deste nome. Contudo, é necessário observar que o nome de Deus é santo e quando nós o pronunciamos, devemos fazer com reverência e temor. A geração passada tinha uma espécie de juramento quase que infalível. Quando alguém jurava pela mãe mortinha, servia como garantia de que aquilo que se estava falando era verdadeiro, pois quem colocaria a vida da sua própria mãe em risco? Os tribunais requeriam das testemunhas seus juramentos com a mão sobre a Bíblia Sagrada e com a frase: juro em nome de Deus dizer nada mais além da verdade. Será que nos dias atuais alguém acreditaria nos juramentos endossados por tais argumentos? Essa foi a introdução do autor desta lição. E eu quero destacar o seguinte: o nome de Deus é santo e, ao pronunciá-lo, devemos ter, sim, reverência e temor. E aí, o autor ele traz 3 pontos importantes. O primeiro ponto é a importância do nome. A demonstração de que a graça de Deus nos alcançou se dá pelo fato de não utilizar o nome de Deus em vão. O autor indica Malaquias 1:6, onde eu destaco: se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros,
ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. É um contexto em que Deus repreende e reprova os sacerdotes que ofereceram sobre o altar pão imundo, sacrificaram animal cego, suplicando o favor divino com tais ofertas. Que situação! Infelizmente, há alguns líderes e membros por aí usando o nome de Deus indevidamente, com sacrifícios reprováveis diante do Altíssimo, sem qualquer temor ou reverência. Até políticos utilizam o nome do Senhor para obterem votos do povo de Deus, sem qualquer constrangimento, de forma banal. O pior é perceber que líderes apoiam e incentivam, até influenciam a membresia nas questões políticas sem qualquer cautela a respeito. Isso é lamentável. Em Malaquias 2, de 1 a 9, Deus decide castigar sacerdotes, caso não o escutassem e não se propusessem no coração a dar honra ao seu nome. Onde está o respeito para com o nome de Deus? Onde? Eu percebo hoje em dia tantas pessoas banalizando o nome de Deus, usando a irreverência, o humor, escarnecendo. Isso é tão triste, isso é tão ruim, sabe? Soa mal, de uma maneira tão tristonha aos meus ouvidos isso, mas brincam com um nome que é tão importante, que é tão soberano, tão tremendo. Segundo ponto que o autor da lição traz para a gente, tem como título Consequências em usar o nome de Deus em vão. Sim, amados, tem consequências. O autor destaca: se é honroso preservar nosso nome, por que não preservar o nome de Deus, se ele é a maior autoridade em todo o universo? Alguns homens judeus foram envergonhados, como está registrado em Atos 19:15, pois utilizaram o nome de Jesus em vão para exorcizar, como se fosse um nome mágico qualquer, pois não havia temor e reverência a utilizá-lo. A vergonha pode ser o maior castigo aos que utilizam em vão o nome do Senhor, segundo o autor. Como aconteceu em Atos 19:15. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? A repreensão veio do espírito maligno que tentaram expulsar, valendo-se apenas do nome de Deus, sem ter uma real intimidade com ele, sem o conhecerem de fato. E é interessante pensarmos também que as pessoas falam em nome de Deus e nem pensam nas consequências disso. Banalizando o nome, fazendo gracinhas, achando que isso é humor. É só um humor. Né? Às vezes em canções, por aí afora a gente escuta, aí andando pelas ruas, pessoas blasfemando, zoando, né, como dizem os jovens, usando o nome de Deus das mais diversas formas, sem conhecerem esse Deus verdadeiro, esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. É triste saber de casos com terríveis consequências por conta de visões inventadas, reivindicações falsas de falar em nome de Deus, blasfêmias e mais condutas de pessoas que se intitulam seguidoras de um Deus ao qual não honram e nem temem. Somos chamados, meus irmãos, para uma vida de santidade, equilíbrio, prudência, para a glória do Senhor, e não devemos manchar esse nome tão precioso como se nossa conduta não dissesse respeito a Ele e nem a sua glória. Pois as consequências virão, com certeza. Como diz o autor Kevin DeYoung em seu livro Os 10 Mandamentos, da editora Vida Nova. Esse livro é muito bom. E ele aborda de uma maneira bem profunda questões a respeito dos 10 mandamentos.
Quero mostrar aos amados aqui, ó. O autor é Kevin DeYoung e o nome do livro, Os 10 Mandamentos, significado, importância e motivos para obedecer. E o terceiro ponto destacado pelo autor da lição é como usar o nome do Senhor de forma digna. Segundo o autor, honrando-o, zelando por seu nome, utilizando seu precioso nome de forma responsável, expressando a fé e a alegria em abençoar nosso próximo, pregando sua palavra, vivendo honradamente em santidade e cumprindo nossos compromissos cristãos. E aí ele traz aqui alguns exemplos de expressões muito comuns no meio evangélico, como se Deus quiser, graças a Deus, Deus te abençoe. E ele diz que tais frases do nosso cotidiano são forças de expressão, que melhor seria definir essas citações como expressões da força de Deus. E nós fazemos mesmo isso, né? Às vezes no dia a dia sai, né? Uma dessas expressões, mas não é porque nós estamos banalizando o nome divino, não é isso. Nós usamos essas frases conscientes do Deus a quem nós servimos, né? Do seu poder, da sua força, do seu amor, da sua grandiosidade, diferente de pessoas que usam essas expressões da boca para fora, que não tem compromisso algum com um Deus vivo, um Deus que se preocupa conosco, que nos ama de forma tão profunda, tão maravilhosa, a ponto de enviar o seu único filho por amor a nós. Nós usamos de uma maneira comum, porque nós cremos no agir de Deus em toda e qualquer circunstância de nossas vidas. E o autor diz aqui, quando utilizamos o nome do Senhor de forma responsável, acabamos por expressar a fé e a alegria em abençoar o nosso próximo. E ele diz aqui mais, nesse terceiro ponto, obedecer ao terceiro mandamento e honrar o nome do Senhor. Nós precisamos lembrar disso e passar isso para as futuras gerações. Ensinar aos nossos filhos, aos netos, a honrarem o nome do Senhor e a obedecerem a esse terceiro mandamento. Aliás, a todos os mandamentos. E ele diz aqui ainda nesse terceiro ponto, existem falsos cristãos nos dias atuais que não zelam pelo nome do Deus a quem servem. Isso está em Romanos 2, 24. Políticos prometem em nome de Deus, falsos sacerdotes utilizam o nome de Deus para enriquecerem. Isso é trágico, é terrível. Diante de doenças, muitos fazem promessas e não cumprem, né? Fazem promessas em nome de Deus e não cumprem. E isso acontece, infelizmente. É verdade. Eu ouço muito a respeito. E eu quero trazer para os irmãos também algumas violações que estão escritas aqui nesse livro que eu mencionei, que o autor Kevin DeYoung ele traz para a gente nesse livro, nessa obra. Uma das violações relacionadas aí ao nome de Deus. Primeira, não usar o nome de Deus para o que é falso, associando-o a meias verdades ou propósitos nocivos e mentiras, nem para atribuir um falso senso de autoridade a ideias, planos ou opiniões que temos, como Deus me disse para fazer isso, Deus deseja que eu faça aquilo, com o intuito de endossar nossos planos. Isso viola, não é? O nome de Deus. Não devemos fazer isso. Segunda coisa, segundo item, segunda violação. Usar o nome de Deus para o que é fútil. Não devemos usar o nome de Deus para o que é fútil de forma imprudente, banalizando seu nome com uma expressão de choque, indignação ou raiva. Precisamos cuidar daquilo que nós falamos, como falamos,
inclusive em relação à utilização do nome de Deus. Terceira coisa, ou terceira violação. Algumas pessoas usam o santo nome de Deus para o que não é autêntico. Então, não usar o santo nome para o que não é autêntico, com vãs repetições em orações, em cânticos. Nós precisamos meditar naquilo que nós cantamos, pensar bastante antes de falarmos cada palavra das nossas orações, para que não façamos, de forma errada. Enfim, tudo que fizermos, que seja em Cristo, por Cristo e para Cristo, mostrando que valorizamos o nome de Deus, que está acima de todos os nomes, vivendo para a glória dele. E eu quero ler o Para Pensar e Agir da nossa lição de hoje, que o autor destaca o seguinte: os apóstolos pregaram que o nome de Jesus Cristo é que garante a redenção eterna aos que creem. Isso está em 1 João 3, 23 e 24. É preciso crer e observar o nome do Messias Salvador com respeito e reverência. É necessário entender que não há outro nome maior que o de Jesus. Nesse caso, não seria melhor repreender as expressões chulas acerca do nome do Senhor e crer que através da invocação ao nome de Jesus podemos alcançar a salvação? Como está escrito em Atos 2, 21. Se o primeiro mandamento nos encoraja a amar a Deus e colocá-lo no centro da nossa vida, e o segundo mandamento nos exorta que nenhuma imagem ou escultura pode substituí-lo, então o terceiro mandamento nos diz que devemos honrar o nome do Senhor e que temos em nossas atitudes um nome a zelar, que é o próprio nome do nosso Deus. O nome do Senhor é santo. Portanto, neste nome há salvação, o que não encontraremos em nenhum outro nome, como está em Atos 4, 12. Queridos, sejamos prudentes e valorizemos o nome que é sobre todo nome. Sê tu uma bênção, meu irmão. Sê tu uma bênção, minha irmã. Pensem bastante antes de utilizarem o nome do Senhor. Reflitam a respeito dessa lição tão maravilhosa de hoje e vivamos essa vida cristã com prudência, com cautela, em santidade, em amor, e que tudo que façamos, que nós possamos sempre colocar Deus como centro, o centro de nossas vidas, no nosso caminhar, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso sentir, e cuidando, zelando por esse nosso andar no dia a dia, sabe, de maneira sábia, buscando corações sábios, porque Ele nos ajuda, Ele é misericordioso e Ele entende como nós somos, como nós pensamos, e Ele está pronto a nos guiar, a nos dirigir, a nos abençoar. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma lição da nossa EBD. Senhor Deus, Pai amado e de misericórdia, nós te agradecemos muitíssimo, Senhor, por mais um momento de aprendizado e desejamos, Senhor, valorizar a nossa caminhada cristã, sendo prudentes, sendo autênticos, sendo, ó Deus, pessoas sábias, buscando essa sabedoria que vem do alto, que vem de Ti, Senhor. E que jamais usemos o Teu santo nome em vão, Pai. Que nós possamos abençoar muitas vidas através do nosso viver, da nossa conduta, das nossas palavras. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos e Te agradecemos por tudo que Tens feito e que ainda hás de fazer. Nós Te agradecemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus Te abençoe.